Olá, bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Eu sou a professora Karina Jacques e vim aqui para te convidar para estudar conosco para o concurso público do Banco do Brasil. O edital saiu ontem, eu estou até com alguns dados aqui do edital na mão. O edital saiu ontem, Fundação Sesgran Rio, como era de se esperar, saiu para os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, tá? A gente tem uma previsão de 95 vagas imediatas e 765 para cadastro de reserva. Essa é a previsão, ok? E o conteúdo programático desse concurso é igual a esse concurso anterior que o Banco do Brasil já lançou agora nesse ano de 2015. Então, vou logo te contar que a gente aqui no Ponto dos Concursos tem todo o conteúdo teórico gravado. Quando você terminar de assistir essa nossa chamadinha, você vai assistir a aula demo que está aqui, disponível para você, e você vai imediatamente comprar o curso com a gente, porque você vai ter já imediato o curso completo, você tem toda a parte teórica, tá bom? Mais uma aula que eu gravei de questões de exercício, de revisão, provas anteriores de Sesgran Rio, que você vai ver na agenda, e eu ainda tô aqui no estúdio, sabe para quê hoje? Para gravar a última prova agora do ano de 2015, tá? Banco do Brasil 2015, Sesgran Rio, para você treinar, tá bom? Então, não perca tempo, tá? Você quer gabaritar a sua prova de conhecimentos bancários? Olha só, nessa prova agora, tá? Pessoal do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Serão 10 questões de conhecimentos bancários, não é muito, com o valor de 1,5 ponto cada questão. Quer gabaritar todas as questões? Quer? Então fica aqui conosco no Ponto dos Concursos, dá uma assistida na aula demo. A nossa aula demonstrativa eu falei um pouquinho de fundo garantidor de crédito para você e pega o curso que está completinho gravado para você. Logo, você pode nessa semana matar o primeiro conteúdo e ficar só treinando questões anteriores. Tô te esperando aqui no Ponto dos Concursos, tá bom? Olá, bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Eu sou Karina Jacques, a sua professora de conhecimentos bancários, e eu vim aqui te convidar para trabalhar conosco, junto, para a gente fazer a preparação para o concurso do Banco do Brasil. A gente está aqui com um módulo teórico totalmente gravado, totalmente voltado para a Sesgran Rio, a nossa banca. E no finalzinho do módulo teórico, a gente ainda tem uma bateriazinha de exercício, de questões de provas anteriores, para a gente treinar conhecimentos bancários e você gabaritar. Você sabe que aqui a gente vai direto ao ponto, é o nosso lema e é a nossa meta, tá? Para a gente não perder tempo com argumentações que não são focadas para aquela banca. A gente faz o curso voltado para a banca, tanto nos módulos de questões de provas anteriores quanto teóricos, mas esse que eu estou te convidando, ele vem teoria e o finalzinho é que vem um módulo, um pedacinho da última aula com questões de provas anteriores. Então, o que eu vou mostrar para você? Vou mostrar para você a agenda, né, certo? Do nosso curso, que ela é compatível com a previsão do edital, e aí depois a gente vai usar só um tema fácil, um tema tranquilo para você nessa aula demonstrativa, sentir um gostinho do que é o conhecimento bancário, para então a gente se ver nas próximas aulas, né? Então vamos para a tela? Olha só. A gente tem aqui a nossa agenda, teoria e exercício, né? É o site do Ponto que você vai acessar e vai adquirir o nosso curso. Eu vou estar esperando por você lá, não é? E aqui a gente tem a agenda do curso, tá? A aula 1, a gente vai ver estrutura do Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional, Copom, que é o Comitê de Política Monetária, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. Só as noções gerais, é claro, tá? Foi a cobrança do edital. Aula 2, produtos bancários. Aí, que produtos bancários? Todos eles, Karina? Não, são mais de 30 produtos bancários. Só são aqueles que são cobrados, né, no concurso do Banco do Brasil. Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, caderneta de poupança, capitalização, previdência, investimentos e seguros, tá?
Aula 3, noções de mercado de capitais e de câmbio. Garantias do Sistema Financeiro Nacional, aval, fiança, penhor mercantil, alienação fiduciária, hipoteca, fianças bancárias e o Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Na aula 4, a gente vai falar do crime de lavagem de dinheiro, conceito e etapas, o que é lavagem de dinheiro, como é que acontece a lavagem de dinheiro, né? Manda o dinheiro para o exterior, tem todo um procedimento de mascarar, certo? Aquele dinheiro sujo para ele entrar de volta para a mão de quem é o dono do dinheiro sujo, mas agora limpo, né? Lavado. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, Lei 9613 de 98 e suas alterações, a Circular Bacen 3461 de 2009 e suas alterações e a Carta Circular Bacen 3542 de 2012, tá? E também a gente vai falar da autorregulação bancária, que são mecanismos que os bancos usam justamente para evitar serem vítimas, serem usados para lavagem de dinheiro, tá bom? E a nossa aula 5 é exercício para a revisão do conteúdo, provas anteriores, é claro, tá bom? Então, eu trouxe para você, nessa aula demonstrativa, só um tema aqui fácil, um tema bem fácil de digerir, para que a gente possa aqui fechar esse convite com o assunto que você já vai aprender. Fundo Garantidor de Crédito, o que é, tá? É claro que aqui a gente tem a previsão em lei, tudinho, eu vou ler e vou detalhar com você, mas eu quero que você entenda o seguinte. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é um fundo, certo? Um fundo em dinheiro, que ele é depositado pelas instituições financeiras que são associadas ao Fundo Garantidor de Crédito, com o objetivo de resguardar os clientes de determinados produtos dessas instituições financeiras para o caso de falência dessas instituições financeiras. Nos anos 80, nós tivemos no Brasil situações de bancos quebrando, banco econômico, bancos eram abertos sem estrutura, isso lesava a clientela, isso gerava uma insegurança para o mercado financeiro. Isso não é bom, certo? Então, o Banco Central determinou, né, a gente tem regulamentação sobre isso, a criação do Fundo Garantidor de Crédito justamente para dar uma estabilidade para a clientela. Imagine, eu tenho uma caderneta de poupança de 50 mil reais num banco, o banco entra em falência, eu perco dinheiro? Ou então vou entrar na lista de credores da massa falida? Não vou receber, não é? Porque falência é quando uma empresa tem um patrimônio menor do que as dívidas que ela tem, não é? Então, o Fundo Garantidor de Crédito serviria para dar essa estabilidade. Então, ele já teve valores de 20 mil reais garantido, e esse valor foi crescendo, foi para 50, foi para 60, foi para 70. Hoje a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito garantindo até 250 mil reais. Isso demonstra que a aplicação do fundo, a criação do fundo e outras medidas, né, que o Banco Central tomou, que o Conselho Monetário tomou, que o nosso Sistema Financeiro Nacional tomou, gerou uma instabilidade na nossa economia. Claro que a gente reclama, os juros estão altos, isso, aquilo, mas o sistema financeiro, ele hoje é controlado, é estável, há uma segurança no investimento. Você não corre o risco de depositar o dinheiro num banco hoje e amanhã o banco desapareceu, o banco faliu. Era esse o cenário nos anos 80 e que gerava uma insegurança. E o risco Brasil era altíssimo, o medo de investidores, tanto brasileiros, né, tanto eu, que preferia guardar o meu dinheiro num colchão, certo? Quanto um investidor estrangeiro, frente a essa instabilidade no mercado, ok? Vamos ver o que eu anotei para você sobre o Fundo Garantidor de Crédito e a gente vai avançando um pouco mais, tá? A resolução 2197, de 31 de agosto de 1995, autorizou a constituição de uma entidade privada sem fins lucrativos, é uma espécie de associação, não é? Destinadas a administrar mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras. Em seguida, por meio da resolução 2211, 2211, 16 de novembro de 95, foram aprovados os estatutos e regulamento da nova entidade, que se denominou Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Ela tem fins de associação de entidades financeiras para reserva, para guardar essa reserva, né, esse fundo. Posteriormente, as resoluções
3.024 de 2002, 3.251 de 2004, 3.400 de 2006, 4.087 de 2012, 4.222 de 2013, deram nova redação ao sistema de garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Deixa eu te contar uma coisa, não precisa se preocupar com o número das resoluções, não. Eu trago porque você tem que conhecer, eu tenho que dar o respaldo para você, caso você queira pesquisar. Mas nas provas, não se pergunta número de resolução nessa sequência. Tem uma outra lei que é a lei da reforma bancária, e você vai ter que conhecer, certo? A lei que criou a CVM, uma ou outra, mas essas resoluções não, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, ainda falando sobre o FGC, são instituições associadas ao FGC, os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal, que é o exemplo da modalidade Caixa Econômica que a gente tem hoje, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, uma Fininvest, por exemplo, as sociedades de crédito imobiliário, as companhias hipotecárias e as associações de poupança e empréstimo em funcionamento no Brasil. São objeto da garantia proporcionada ao FGC os seguintes créditos. Isso aqui é importantíssimo para você aprender. Isso aqui que se pergunta, tá? Na prova. Depósito à vista ou sacável mediante aviso prévio. Depósitos de poupança. Depósito a prazo com ou sem emissão de certificado, certo? CDB ou RDB. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques, destinados ao registro e controle de fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, operação compromissada, que tem por objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada. Isso aqui é recente, tá? Esse último aqui foi por resolução recente, tá? O valor máximo da garantia ordinária proporcionada pelo FGC é de R$250 mil. Olha só, o valor que no início, lá final dos anos 80, início dos anos 90, quando eles começaram a confabular e saiu a primeira resolução em 95, o primeiro valor era R$20 mil, hoje está R$250 mil contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro. Como funciona, Karina? Vamos imaginar, eu, Karina, meu CPF, né? Porque é por CPF, ok? Eu tenho, por exemplo, uma poupança no Banco Bradesco, ok? Aí o Banco Bradesco entra em falência, por exemplo, tá? Quanto é a minha poupança? Ah, eu tenho uma poupança no valor de R$300 mil. Então, 300 mil. O Fundo Garantidor de Crédito vai me pagar, olha aqui pra mim, vai me pagar o valor de R$250 mil. R$50 mil eu não tenho a garantia do pagamento no FGC. Eu teria que habilitar o meu crédito na falência, tá bom? Agora, se eu por um acaso, e eu acho que essa informação deveria ser até mais divulgada, se bem que clientes que têm valores, esses valores depositados em banco, eles têm essas informações sim. A maioria da população não tem esses valores, até 250, né? Mais de 250. Mas se você, por exemplo, vai aplicar naqueles produtos, o ideal é que você aplique em instituições financeiras, não na mesma instituição financeira, então chegou a 250 mil, aplique em outra instituição, e não do mesmo conglomerado empresarial. Então, por exemplo, o Bradesco comprou o Bilbao Vizcaya, certo? Então vai ser do mesmo conglomerado empresarial, então se falir os dois, não adianta você ter R$200 mil em um e 300 no outro. Somado do mesmo conglomerado empresarial, você vai receber 250 mil, ok? Aí a gente vai ver, porque essa aqui é só uma aula de convite, né? Só uma aula demo para eu te convidar. A gente vai ver, por exemplo, quando é o caso do saque, quando é conta corrente conjunta, certo? Onde tem 2 titulares. A gente vai ver, por exemplo, quando é conta de pessoa jurídica, que também entra o CNPJ da pessoa jurídica, para então a gente ver os detalhes da operacionalização do pagamento desses valores, caso o banco entre em falência. Mas, como o nosso mercado financeiro está estável, não é? A gente não vê banco falindo. O banco tal anunciou que vai fechar no Brasil. Mas ele anunciou que só vai fechar daqui a alguns anos. Ele vai se preparando. Então,
Qual é a tendência cada vez mais? É esse FGC, essa reserva, o fundo maior cada vez mais aumentar e a tua garantia como cliente, a minha garantia como cliente aumentar de valor, tá bom? Eu quero te dizer o seguinte, conteúdo de conhecimentos bancários, para a prova do Banco do Brasil, ele é o conteúdo de maior peso, é a maior quantidade de questões, certo? Costuma ser mais cobrado, é aquilo que vai diferenciar o candidato. Então, estudar com antecedência, para conhecer o conteúdo, a parte teórica, e então treinar questões de provas anteriores vai ser essencial para diferenciar você dos outros candidatos. Então, clica logo aí, entra no site, e olha, vê o produto à venda, vê a agenda que você tem, a ementa, tá? Imprime, dá uma olhadinha, confere com o edital e vem com a gente que a gente vai direto ao ponto para você gabaritar na sua prova. Tô te esperando.